E é sobre isso, sobre estratégia militar, que a gente vai conversar agora com o professor de Relações Internacionais da Fundação Escola e Sociologia e Política de São Paulo. Professor, muito bem-vindo ao Live CNN. Há pouco nós detalhávamos aqui a dúvida que há nesse momento sobre como a Rússia deve fazer esse ataque. E o exército russo falando, olha, a gente vai sim atacar. Só que numa situação de guerra não é muito comum que se avise o que deve fazer, né? Boa tarde para o senhor, bem-vindo ao Live. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui no Live CNN. A Rússia, ela adotou inicialmente nessa guerra a doutrina do choque e pavor. Essa doutrina, ela é tecnicamente conhecida como rápida dominância. É uma tática baseada no uso de poder esmagador e exibições espetaculares de força para imobilizar a percepção do inimigo sobre o campo de batalha e destruir a sua vontade de lutar. Porém, a Rússia ela enfrentou problemas logísticos e de combustível e também uma resistência por parte das Forças Armadas da Ucrânia e também o presidente ucraniano demonstrou um espírito de liderança que fez subir a moral da Ucrânia. Então, o que era para ser uma estratégia de aniquilação por parte da Rússia, uma espécie de rápida dominância, uma blitzkrieg moderna, acabou se tornando algo um pouco mais complicado. E agora a Rússia se aproxima de Kiev com essa coluna de tanques de 60 quilômetros de extensão, o que tem um efeito lógico. A Rússia ela vai se adaptar relativamente a esses problemas iniciais e a sua estratégia ela vai mudar. De uma estratégia da doutrina do choque e pavor, ela vai mudar provavelmente para uma estratégia de exaustão. E a estratégia da exaustão, ela pode se manifestar de várias formas. Uma das formas que essa estratégia ela pode se manifestar é através do cerco. Cercos são muito característicos em história militar para grandes cidades, e é possível que a gente observe isso em Kiev. A questão é se a Rússia ela vai cercar e usar o poder de fogo, ou se ela vai cercar sem usar o poder de fogo e vai buscar, através de uma manobra militar, fazer com que as forças armadas da Ucrânia elas deixem as suas armas e não tenham disposição de continuar a luta. Então, é isso que a gente precisa observar. Professor, as imagens que a gente vê desse comboio se aproximando da capital ucraniana são realmente impressionantes, assustadoras, até dá um pouco até de alívio o que o senhor falou agora, que a gente tem que observar se a Rússia vai usar ou não o seu poder de fogo, se vai continuar com essa tática de guerra mais de cercar a capital e não de ativamente usar esse poder de fogo todo. Mas eu queria saber de você agora, professor, que nessa coletiva que a gente viu do Boris Johnson, do premier da Estônia e da OTAN, eles disseram que se mostrou agora com essa guerra que Putin teve um erro de cálculo. Putin dizia que as tropas eram bem-vindas na Ucrânia. Bem-vindas no sentido de que não haveria resistência ucraniana, né, nesse primeiro embate direto. Essa resistência ucraniana que a gente vem colocando aqui na CNN Brasil vai, então, resistir? A resistência vai resistir, mas ela vai continuar ou não? Essa é uma boa pergunta. As Forças Armadas da Ucrânia, as Forças Armadas convencionais, elas demonstraram mais resistência do que se esperava. As Forças Armadas convencionais da Ucrânia, em termos de equipamento e números, elas são inferiores às Forças Armadas da Rússia e elas operam com equipamentos militares da era soviética. Todo equipamento militar que os países ocidentais estão enviando à Ucrânia, ele ainda vai levar algum tempo para chegar e até ele ser incorporado nas Forças Armadas ucranianas vai levar um tempo e até se aprender a operá-lo também leva um tempo. Então a questão que se coloca é se as Forças Armadas ucranianas elas ainda têm condição de segurar o avanço da Rússia. Tem gente que acredita que sim e gente que acredita que não.
Então, essa é a grande incógnita, é o que deve perturbar os serviços de inteligência pelo mundo afora. E tem essa questão, a resistência por parte das Forças Armadas convencionais, e uma vez que as Forças Armadas convencionais ucranianas sejam derrubadas pela Rússia, vamos supor que esse cenário se concretize, aí vai ser organizada uma resistência sob forma de insurgência e guerrilha. Aí também se coloca a questão do quão essa guerrilha ela será organizada. A Ucrânia ela não tem montanhas e selva que favoreçam a organização de uma guerrilha. Porém, ela tem fronteiras com países da OTAN, o que possibilitaria uma linha de suprimentos de apoio para essas forças de resistência. Então, essa é uma outra questão para a gente observar, porque qualquer planejamento militar, ele muda quando é colocado em contato com a realidade. Então, a invasão russa da Ucrânia, ela não está sendo tão fácil, mas o resultado ainda não está definido. Essa resistência, ela pode ser bem sucedida, mas ela também pode ser mal sucedida. Invadir o país é uma coisa e conquistá-lo e mantê-lo é outra. Então, a guerra e os seus resultados ainda estão muito em aberto, a gente ainda está nos primeiros dias. Professor Diego, aqui no estúdio também, eu queria saber uma questão sobre a influência das tropas da OTAN, né, a influência militar da OTAN nesse conflito com a Ucrânia. A gente vê as tropas russas cada vez mais próximas, né, se aproximando de Kiev. É o momento, provavelmente, né, o mais importante dessa ofensiva russa até agora. Não seria a hora, por isso, então, de haver um envolvimento maior das tropas ocidentais nesse momento que é crítico para a Ucrânia? Essa questão do envolvimento de tropas ocidentais é muito complicada. Por quê? A Ucrânia ela não é membro da OTAN. Logo, a OTAN não teria como se envolver nessa guerra. A OTAN ela está enviando armas para apoiar a Ucrânia. Porém, isso pode gerar um problema porque a Rússia ela pode ver os países da OTAN que estão enviando essas armas como partes no conflito e isso pode levar a uma escalada. E caso os países da OTAN se envolvam diretamente, a escalada do conflito pode ser maior ainda, inclusive com cenários nucleares. Eu vou trazer aqui uma notícia de 2019 interessante. Pesquisadores da Universidade Princeton, nos Estados Unidos, eles fizeram uma simulação chamada Plano A. Esse Plano A, ele fez uma simulação de um conflito convencional na Europa que escalava para uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia, tendo como consequência 34 milhões de mortos em poucas horas. Esse plano A, eu me lembrei dele agora nesse contexto da guerra na Ucrânia. É uma notícia interessante que precisa ser revisitada. Obviamente, se trata de um cenário extremo, mas como as fronteiras de coisas que a gente não imaginava, elas estão sendo cruzadas, todos os cenários precisam ser colocados na mesa para a gente refletir sobre eles. A Ucrânia afirma que não tem mais as armas nucleares, que abriu mão. O senhor, que avaliação que o senhor faz sobre essa questão de uma possível guerra nuclear? O senhor avalia que ela, de fato, pode sair do papel? Porque essa pesquisa que o senhor nos traz, realmente, mais de 30 milhões de mortos em poucas horas, é algo de assustar. A Ucrânia, após a dissolução da antiga União Soviética, ela acabou ficando com armas nucleares no seu território, porém, através do Memorando de Budapeste de 1994, ela abriu mão dessas armas nucleares e as entregou à Rússia em troca da garantia da integridade territorial do seu território. O que o presidente Vladimir Putin, ao iniciar a atual guerra, ele desrespeitou. A gente pode pensar que se a Ucrânia não tivesse aberto mão dessas armas nucleares, talvez o cenário hoje ele fosse diferente.
Quando eu falo aqui de um cenário de guerra nuclear, obviamente eu não quero assustar as pessoas, mas é apenas um cenário extremo para fins de reflexão, mas é um cenário assim, mais improvável. Eu não acredito que isso de fato vá acontecer, até porque se a Rússia resolve lançar uma arma nuclear tática nesse conflito, isso pode prejudicar a própria Rússia, porque o território russo e ucraniano estão próximos e a radiação voltaria para a Rússia. A Rússia, eventualmente, estando acuada pelas sanções ocidentais e também por toda essa movimentação do Ocidente, poderia eventualmente fazer um disparo de advertência no Mar do Norte entre as Ilhas Britânicas e a Dinamarca. É um cenário que alguns analistas estão levando em consideração. Mas o risco de uma guerra entre a OTAN e a Rússia, ele está colocado. Caso a Rússia ela consiga avançar sobre a Ucrânia, as forças russas e as forças da OTAN, elas estarão frente a frente. Professor, nessa entrevista nossa, você disse uma frase muito cirúrgica, né? Que invadir um país é uma coisa, conquistá-lo e mantê-lo é outra. A gente está vendo, obviamente, que o Putin optou pela ação militar e não pela diplomacia nessa guerra na Ucrânia. No seu ponto de vista, o que levou, então, o presidente russo a tomar essa decisão? Na verdade, a Rússia, ela buscou a diplomacia. No final de 2021, a Rússia entregou a um diplomata norte-americano na Embaixada dos Estados Unidos em Moscou um esboço de um tratado com demandas da Rússia relativamente à OTAN, pedindo que a OTAN não se expandisse mais para a Europa Oriental, pedindo que a Ucrânia não entrasse na OTAN, pedindo que a OTAN retirasse seus mísseis de alcance intermediário do leste europeu. Depois, em janeiro de 2022, essas demandas russas elas foram negadas. E nas demandas iniciais, a Rússia disse que caso a diplomacia não funcionasse, a força militar poderia ser utilizada. Então a Rússia ela buscou as vias diplomáticas, mas o Ocidente não aceitou e a Rússia ela seguiu o caminho militar. É interessante a gente colocar aqui também uma perspectiva histórica e diplomática. A Rússia ela foi invadida pela sua fronteira oeste diversas vezes ao longo da história. Os poloneses invadiram em 1605, os suecos invadiram em 1707, os franceses sob Napoleão invadiram em 1812 e os alemães invadiram nas duas guerras mundiais. A manifestação mais recente dessa ameaça é a expansão da OTAN para o leste europeu. Tudo isso moldou a percepção russa de ameaça à sua segurança, o que ajuda a gente a entender o porquê dessa guerra. E tem mais uma questão interessante que é a seguinte: nos conflitos anteriores, a Rússia ela deu prioridade para os serviços de segurança, particularmente o FSB, do qual o Vladimir Putin foi diretor. O FSB é o sucessor da Rússia da KGB soviética. O Putin foi um agente da KGB e agora, com essa guerra, a gente vê um protagonismo das Forças Armadas, o que é uma novidade. Diego, você tem mais uma pergunta para o professor? Professor, a gente vê agora, né, como eu já disse antes, a chegada a Kiev cada vez mais próxima, né? O que representa, a gente não sabe ainda o que vai acontecer de fato, né, quando eles chegarem a Kiev, mas numa guerra como essa, né, num conflito como esse, o que representa o exército inimigo, a tropa inimiga, chegar à capital do país, onde fica, né, onde agora está, por exemplo, o presidente da Ucrânia? Aqui vale lembrar o clássico pensador ocidental do fenômeno da guerra, Karl von Clausewitz, um general do Reino da Prússia do século XIX, e o conceito de centro de gravidade. O centro de gravidade é o centro de todo o poder e movimento, e o centro de gravidade pode ser, por exemplo, a capital de um país. E o exército e as forças armadas da Rússia chegando à capital do país significa que eles podem conquistar o centro de gravidade e eles podem derrubar o governo.
e conquistar alvos estratégicos, como foi noticiado, os centros de informação, para tirar a capacidade ucraniana de conduzir a guerra no fronte da informação. Se a Rússia conseguir tomar a capital e alvos estratégicos da capital, vai ser um passo importante nesse esforço de guerra. E se a Ucrânia conseguir apresentar resistência à Rússia, a gente vai ficar numa situação aí que pode virar uma etapa de exaustão dessa guerra. Então, a observar as cenas dos próximos capítulos. Professor Bernardo Val, muito obrigado por dividir com a gente aqui esse olhar mais militar, mais estratégias militares sobre o que estamos e podemos ver ainda em Kiev, na Ucrânia, e também com o avanço das tropas russas. E, professor, enquanto o senhor falava, eu pensava, meu Deus, a gente está discutindo, de fato, guerra nuclear, algo que só nos filmes até então a gente pensava, né? E, de fato, agora estamos aqui ao vivo na CNN conversando sobre isso. Pois é, um assunto que eu converso nas minhas aulas, eu também não imaginava que eu discutiria isso aqui na CNN, mas é uma hipótese que voltou à tona e estamos aqui debatendo esse assunto. Muito obrigado pela entrevista, professor.